E aí, maravilhosa, como é que vocês estão? Agora fica muito mais fácil pra gente falar depois que tudo passou, depois que a tempestade se acalmou, depois que a gente percebeu que a vida era muito mais do que aquilo. Então, sim, mas isso não aconteceu agora, tá? Isso aconteceu lá em 2018. E eu confesso pra vocês que apesar de ter sido uma fase muito turbulenta na minha vida, foi uma fase também de muito crescimento e muito aprendizado. Foi um momento onde eu realmente consegui reconhecer uma força que até então eu nem sabia que existia dentro de mim. Muitas vezes a gente só consegue acessar essa força interna, isso que nos impulsiona, e muitas vezes você tem um porquê, né? Você tem um para quem, muitas vezes são filhos. Mas no meu caso, além das dívidas, eu queria muito resgatar a minha paz. Então eu sempre tive algo comigo que se custasse a minha paz era caro demais. E foi um relacionamento que, como todos os relacionamentos que começam muito bons, tem os seus momentos bons, mas chega um momento em que isso começa a ficar muito caro. A gente tem que fazer uma escolha para nossa vida. Muitas vezes, você estar com alguém é porque essa pessoa ela representa uma função na sua vida. Essa função muitas vezes ela está interligada com a dependência emocional, onde você projeta tudo aquilo que você não teve lá no início das pessoas mais importantes da sua vida, principalmente em relação com pai e mãe. E hoje, para que você tenha, de uma certa forma, essa segurança, para que você venha ter esse senso de ser amada, você acaba projetando isso para dentro de um relacionamento afetivo. E muitas vezes você começa a agir de formas onde você vai aos poucos desconstruindo esse relacionamento. Toda história ela tem três versões. Tem a versão da pessoa A, tem a versão da pessoa B e tem a versão que de fato que a gente chama de verdade aparente, que é o que realmente está acontecendo. Mas isso aqui é pauta para outra coisa, né? O fato é que quando a gente termina um relacionamento, a maioria de nós, a gente se sente perdido, principalmente quando a gente já tá há muito tempo com aquela pessoa, onde você tá ali construindo a sua vida, seus projetos, seus sonhos, e muitas vezes você constrói a sua família mesmo, você tem filhos, e aí isso acaba ficando muito mais difícil na hora da tomada de decisão. Eu entendo isso, não que tenha acontecido dessa forma comigo, mas eu vivi perto de pessoas, não só de amigas, mas de irmãs, onde eu pude acompanhar todo esse processo de pós-separação, onde tinham filhos. Então, o meu processo de separação, ele não teve filhos envolvidos no meio, mas a gente tinha outras coisas. A gente tinha empresa, a gente tinha sonhos, a gente tinha projeções, enfim. Coisas que depois de um tempo foi se perdendo a essência disso, o valor disso, e outras coisas foram tomando espaço. Mas o foco é trazer esse olhar para a pessoa, para a mulher. Porque nesse momento, independente de como essa mulher seja, ela pode ser a mulher mais bonita que for, mas ela vai, nesse momento, ela vai sentir uma desvalorização. Então, nesse momento, ela vai ter uma baixa autoestima, nesse momento, ela vai até mesmo se sentir culpada pela situação que está acontecendo. Então, muitas vezes, essa pessoa ela tem um motivo plausível, por exemplo, uma traição. Não é só algo que vai de desencontros ali, de objetivos. Às vezes, quando o casal ele chega nesse ponto e ele reconhece que aquela relação não faz mais sentido, porque as pessoas querem coisas diferentes e todo mundo sabe que se um vai para um lado e o outro vai para o outro, isso acaba virando uma competição. Então, para que um relacionamento dê certo, as duas pessoas elas precisam estar caminhando para a mesma direção. Então, essa era uma das coisas que também acabou afetando aquele relacionamento que eu tive. Porque eu sempre fui uma pessoa que tinha uma energia masculina muito forte, pela questão de que eu cresci vendo a minha mãe super independente, então eu venho de uma família bem humilde. E a questão é que eu sempre ouvi que desde cedo eu tinha que aprender a me virar, que eu não podia ficar dependente de homem, então eu internalizei isso como uma criança e trouxe isso comigo. Ao mesmo tempo que pela necessidade de pertença, pela necessidade de a gente ser amada, porque querendo ou não, somos a nossa biologia vinculativa, então a gente precisa sim de amor, a gente precisa de afeto, a gente precisa do outro pra gente viver bem, porque a gente não nasceu pra viver sozinho. Até se você não tiver uma boa relação com você mesma, no sentido de você apreciar a sua própria companhia, isso vai dar muito ruim porque você se torna uma pessoa dependente emocional. Mas o que eu tô falando aqui é que quando você consegue ter essa boa relação com você mesma, quando você consegue fazer coisas sem depender da companhia de externo, você vive bem. Só que quando a gente fala de relação a longo prazo, quando a gente fala de que
dois é muito mais forte que um, é nesse sentido aqui. Porque você não vai passar uma vida toda apreciando a sua própria companhia, vai chegar um momento que você sim. Até porque isso é fisiológico, né? Isso faz parte da nossa cadeia de sobrevivência. A gente ter alguém ao nosso lado para apoio, para suporte e para procriação também, né? Afinal, eu acredito que apesar de que hoje não faz tão parte assim do plano da maioria das mulheres hoje em dia, mas todo mundo em algum momento de suas vidas projetou uma família, aquela versão margarina, e é isso que a gente busca. A questão é que quando você entra em um relacionamento e você tem todas essas projeções, todos esses projetos, isso não dá certo. E aí muitas vezes, em algum momento disso, as pessoas vão perdendo o interesse genuíno uma pelas outras, ou saber como que aquela pessoa tá, como que ela se sente, se aquilo que é falado aqui, como que chega para aquela pessoa. Essa conexão, ela vai se tornando cada vez mais frágil, até que chega um momento de que qualquer coisa, e aí quando eu falo de qualquer coisa, pode ser uma terceira pessoa que vai ter espaço ali dentro daquele relacionamento, e aí acaba havendo ali uma ruptura. Então, a pessoa que fica numa relação, que ela se entrega completamente, geralmente ela é a pessoa mais prejudicada disso. Porque é aquela pessoa que geralmente doou mais do que o outro. Então, eu falo uma coisa que dentro de uma relação, a gente consegue saber, hoje, né, como analista comportamental, eu consigo identificar quem que é o dependente emocional de uma relação. Então, por exemplo, uma pessoa que não consegue ficar sozinha, ela sai de um relacionamento e ela já entra em outro. Muitas vezes ela já termina aquele relacionamento oficialmente, mas ela já estava em outro relacionamento. E aí a outra pessoa, que geralmente é a pessoa que, no caso era o meu perfil, que era a pessoa que vai viver aquele luto, porque é um outro ponto aqui que é importante trazer. O término de um relacionamento, gente, ele simboliza um processo de luto, onde você vai passando por várias etapas, até você chegar à fase de aceitação, que é onde você vai para a superação. Mas enquanto você não aceita, você vai passando por vários estágios. Você passa pelo estágio da negação, depois você passa pelo estágio da culpa, depois você passa pelo estágio da raiva, depois da depressão. E aí, muitas vezes, você fica muito tempo nesse momento aqui. E aí, ou então você, na parte da negação, você quer mostrar que você tá bem. Então, se você não era uma pessoa de sair, você já começa a sair e fica postando para querer mostrar que tá tudo bem e tudo. E cada pessoa reage de uma forma. E eu não tô aqui para apontar quem tá certo e quem tá errado. Porque eu acho que a partir dos seus 18 anos você já é dono do seu nariz, você já tem que saber o que faz sentido para sua vida, o que é autorresponsabilidade. O que eu quero trazer aqui é que toda vez que você estiver negando alguma coisa que está acontecendo na sua vida, porque você ainda nesse momento você não se sente pronta para encarar essa dor, você vai estar reprimindo isso. E quando você reprime uma dor, você está só postergando essa dor. E quando ela voltar, ela vai voltar com muito mais força. Então, a questão é você realmente encarar essa situação. E não projetar isso para um outro relacionamento. Porque às vezes você até conhece uma pessoa legal, mas você não está preparado. E aquela pessoa vai servir só como um step para sua vida. Então, a questão aqui é você ter essa autorresponsabilidade. Se você está repetindo esses ciclos, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro relacionamento que não dá certo, aí existe aquele ditado popular que fala, né, que se a pessoa já teve 3 relacionamentos e não deu certo, o problema é ela. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Porque quando a gente vem, gente, para esse campo aqui, a gente entende o seguinte, que às vezes a gente quer muito uma coisa, mas a gente não vai receber essa coisa pronta. Da mesma forma que você quer ser amada, você quer ser admirada, você quer ser uma pessoa inspiradora, mas se você não é essa pessoa, você não vai atrair uma pessoa desse tipo. Porque pensa só comigo, uma pessoa que é bem resolvida, uma pessoa que tem consciência das suas emoções, uma pessoa que já reconhece seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas imperfeições, suas qualidades, que tem muito bem definido os seus valores, que sabe o que é tolerável para sua vida e o que não é. Essa pessoa, ela não vai dar espaço para uma pessoa toda bagunçada, uma pessoa que está vivendo um emaranhado emocional, entrar na vida dela. Então, é por isso que muitas vezes você tem que ter consciência que quando você pedir alguém, quando você quiser ter alguém na sua vida, você também tem que ter o senso de se perguntar se você já é essa pessoa. Porque é muito fácil eu querer um produto já pronto. É só tirar o carrinho ali, né? Mas o que eu tô fazendo para também ser uma pessoa melhor? Será que eu me conheço ao ponto de reconhecer que eu tenho meus pontos de luz e meus pontos de sombra? Porque ninguém é perfeito e a gente sabe disso. E num relacionamento a gente vai conhecendo as pessoas com convivência. Então, no namoro,
Não dá tempo de a gente saber quem que aquela pessoa é. Mas a gente já tem pelo menos pré-definido o que vai de encontro. Porque se eu me relaciono com uma pessoa que é o oposto de mim, a chance de que isso vai dar certo é muito pouca. Esse negócio de que os opostos se atraem, gente, de verdade, eu não acredito nisso. Isso pode ter até uma conexão química, física, corporal ali na relação íntima, pode ser ótimo. Mas na convivência no dia a dia, na hora de vocês pararem para analisar e construir uma vida a longo prazo, isso não funciona. Porque você precisa ter uma pessoa que condiza com seus valores. Uma pessoa que fale de uma certa forma a mesma língua que você fala e ela entende, que ela fala e você entende. Que tem pelo menos ali um mínimo de comunicação assertiva um com o outro. Então tudo isso tem que se pesar. Só que isso aqui é uma próxima etapa. Isso aqui é quando você já saiu daquele buraco, que você realmente passou pelo processo aqui de autoconhecimento, aquele momento que você se conhece, aquele momento que você se aceita, e aí é o momento que você reconhece tudo. E aí você fica muito claro o que você fez que não foi tão bom. E aí quando você tem muito bem definido, você vai ter o cuidado com a outra pessoa de não repetir, de não magoar aquela pessoa, de ter muito mais respeito. Porque enquanto você não faz esse ciclo, esse processo com você mesmo, você também não vai conseguir atrair pessoas que vão te respeitar. Pessoas que vão ver o seu próprio valor verdadeiramente do jeito que você é. Então, gente, quando a gente fala de separação, é algo que é muito real, é muito doloroso, é um processo. Mas deixa eu te falar uma coisa, é fase. Passa. É algo que eu ouvi, assim, que minha mãe falava, as pessoas próximas de mim falavam que de amor ninguém morre. A gente sabe que existe casos das pessoas que tiram suas próprias vidas após um término de relacionamento, mas não é porque é algo isolado, sabe? Não é. Às vezes é mais culpa, às vezes é ressentimento. E como eu falei pra vocês, toda a história ela tem 3 versões. Tem o lado A, o lado B e a versão aparente, é o que realmente é. Mas pelo menos nós não deveríamos ter esse senso de julgamento, de querer apontar quem que tá certo e quem que tá errado. Porque a pessoa tem que ter essa autoconsciência e autorresponsabilidade. A questão é que se você tá passando por um processo de separação, eu sei que dói. Eu sei que é desconstrutivo, eu sei que é exaustivo. A primeira coisa que fica balançada é a sua identidade. Você começa a querer atribuir essa culpa para você de 2 formas, ou de menos ou para mais. Mas a questão é você parar tudo e olhar para você. Porque se você quer superar um término de relacionamento entrando num outro, alguém vai sair muito mais machucado dessa história. E vou te falar, vai ser você. Se hoje você não tem coragem para encarar isso daqui agora, e você entra num relacionamento porque não quer sentir a dor, porque não tá negando isso, ou quer mostrar pro outro que você foi a grande perda, se você não olhar para você, se você não se conectar verdadeiramente com você, com a sua autoestima, para ver que de fato você é uma pessoa valorosa, você é valiosa. Só que é você que tem que ter esse senso. É você que tem que olhar para você com essas lentes e enxergar isso em você. Porque se você ficar projetando sempre que as outras pessoas te olhem como uma pessoa diferenciada, como uma pessoa especial, você vai quebrar a cara muitas vezes. E eu falo isso porque eu já atendi desde adolescente, de 17 anos, até mulheres muito maduras, de mais de 60 anos. E olha só, a dor é a mesma. É um término de relacionamento onde parece que a mulher é a que mais sai machucada nessa história. Mas por quê, gente? Porque muitas vezes essa expectativa ela é frustrada porque você joga algo muito grande na costa do outro. Porque você não quer ter a coragem de assumir a sua autorresponsabilidade. Porque você não quer dar o amor, cultivar o amor próprio, é por isso que é próprio, você não pode terceirizar isso para outra pessoa. Porque você não aceita. Não se aceita com a sua história, não se aceita com as suas imperfeições. Você fica o tempo todo se comparando com coisas ilusórias. E aí você deixa de olhar para a realidade. E aí, muitas vezes, se você tá com uma baixa autoestima, você começa a se depreciar. Você começa a ter uma comunicação interna pejorativa, de acusação, onde você se diminui, onde você é o patinho feio. E aí você quer que a outra pessoa veja o que você não vê? Não tem como, gente, porque a gente emana, a gente é frequência, a gente é energia, a gente é vibração. Então, o que eu emano para o mundo, eu recebo isso de volta. Então, não esqueça disso.
Pós-separação é fase. O término do relacionamento talvez tenha sido inevitável. Se você estava num relacionamento ruim e aí alguém teve a coragem de acabar com isso, foi inevitável. Agora, o sofrimento, ele é opcional. Você decide se você quer passar o resto da sua vida ruminando esse sofrimento. Se pergunte, será que eu conseguiria viver até os últimos dias da minha vida da mesma forma? Porque deixa eu te falar uma coisa, gente, a vida, ela é adaptativa. Toda vez que a nossa vida, ela tá sendo ameaçada, e quando eu falo isso, eu tô falando em sentido geral, a vida, ela dá um jeito de adaptar. Por isso que nós somos seres adaptativos. Por isso que o Darwin disse que os sobreviventes não seriam os mais inteligentes, mas os adaptativos. E veja bem, talvez você não esteja olhando com esses olhos, mas se a sua vida chegou nesse ponto que tá, acredite, é uma forma que a vida tá te dando, através do universo, de Deus movendo as coisas, para que você se adapte, para que haja de fato essa mudança na sua vida. Porque isso poderia ser de fato o final. Literalmente. Mas você tá tendo uma oportunidade de recomeçar. Então, recomece de dentro. Eu tenho certeza que você nunca vai se arrepender dessa decisão. E se tiver de acontecer novamente uma reconciliação ou qualquer uma outra coisa, vai acontecer. Mas se você tá tendo a oportunidade de olhar para isso e agora tá doendo, tá sofrendo, você não consegue ver além da caixinha do problema, pensa isso como uma oportunidade de melhorar coisas que de repente poderiam ser inevitáveis. Mas que se coloque sempre em primeiro lugar. Se coloque como alguém de valor, alguém valiosa, porque você é. E não fique esperando que o outro te enxergue dessa forma. Porque se você não se enxergar, ninguém mais vai se enxergar, tá bom? Sou Rê Almeida, sou educadora emocional de mulheres. E se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra você, aproveita e já se inscreve aqui no meu canal. Até a próxima!